nós vamos gravar como ocorre verdadeiramente uma sessão de microfisioterapia. Essa é a Mariana Moraes, ela já é minha paciente há algum tempo, mas hoje a gente vai fazer a sessão de uma forma que a micro realmente acontece, ou seja, sem falas. O que eu uso de fala, meus pacientes estão acostumados na hora que a gente está ali na avaliação, é da leitura biológica. Eu dou alguns feedbacks sobre a leitura, mas hoje a sessão vai ser microfisioterapia 100%, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer as micropalpações que são necessárias para o corpo da Mari e aí ao longo da sessão eu vou dando os feedbacks para ela entender o que os sintomas dela estão me falando, né? Como que esse corpo está respondendo às situações que ela passou e que trouxe ela aqui hoje para fazer essa sessão de microfisioterapia. Afinal, ninguém vem ver meus olhos azuis, né? Quem tem olho verde aqui é ela, não sou eu. Então vamos lá. Na microfisioterapia a gente tem 9 módulos. A gente tem os módulos da microfisioterapia e os módulos do TME que a gente fala. Como eu e a Mari não conversamos hoje, ela não me deu um sintoma específico, eu poderia fazer a leitura do sintoma e trabalhar a partir daí, mas como a gente não fez isso, eu vou usar o módulo que eu acho adequado, testando no corpo dela, e a partir daí a gente vai entendendo esse sintoma e depois ela vai me dar um feedback do que ela saiu de casa sentindo e do que tá aqui, né, sendo tratado mesmo. Descobri o que esse corpinho me fala hoje. O legal da microfisioterapia, gente, é que quando a gente desliza a mão sobre o corpo do paciente, vocês podem ver que mesmo sobre a roupa, a gente não trata o ponto que nós queremos. Eu só trato aquilo que eu identifico no corpo. E a gente identifica isso através da energia física, da física quântica. Eu vou mostrar aqui na perna dela para vocês verem. Então, mesmo passando sobre o tecido, a gente consegue sentir uma tensão entre o ponto A e o ponto B. É lógico que no ponto certo, vocês vão vendo que eu vou, né, deslizando a mão sobre o corpo, mas eu só trato aquilo que eu sinto, ou seja, é aquilo que o corpo do paciente me mostra que eu vou conseguir organizar. Esses pontos que eu tratei agora no corpo da Mariana são pontos que estão me mostrando que ela está muito no modo de proteção, que as situações que ela está passando da vida, ela não está conseguindo lidar de uma forma confortável para ela e isso está fazendo com que ela se proteja, ou seja, que ela haja de uma forma que não seria a mais adequada no coraçãozinho dela. E através disso, tem alguns órgãos que são impactados, então a necessidade de controlar as situações, a forma de se expressar, esses são os órgãos que estão me mostrando que desequilibraram ou desregularam no corpo dela. Já esse processo que eu tratei agora me mostra que um pouco da vitalidade dela, a força para lidar com as coisas está diminuída, está reduzida. E com isso, é como se ela tivesse uma florzinha mais murcha. Eu lido, eu faço, eu dou conta, mas no modo, talvez, sendo empurrada pela vida, não com a vitalidade própria, não com aquilo que ela gostaria e da forma que ela gostaria de estar fazendo. Faz sentido, dona moça? Tratei agora, gente, um processo relacionado a essas dificuldades, a esses modos de proteção, porque esse módulo que eu estou fazendo é muito ligado a isso, a essas diversas formas que a gente vai se encontrando de nos protegermos. Então, o que eu tratei agora está muito relacionado a ela não se sentir suficientemente boa para lidar com essas situações. Porque a pessoa quer controlar tudo, quer segurar tudo na mãozinha, sabe? Então, uma vírgula que sai do controlezinho da pessoa, ela já dá uma pequena, né, surtada, assim, talvez. Não vou nem comentar. Já entra no processo de achar que isso é difícil. Mas
essa situação que ela está passando agora relembra muito uma falta de controle que ela teve aos 13 anos de idade. Há uma situação em que você se sentiu com perda de controle. Pode ter sido, às vezes, mudei de escola, né, mudei de vida e mudei de série, perdi meus amigos. E aí hoje ela passou por uma mudança de vida em que perdeu os amigos, perdeu alguns contatos e aí perdeu esse controle e tem sentido essa falta. Uma crise assim de amizade. Eu tinha um grupo de amigas, entrou outra pessoa e eu já não pude mais pertencer àquele grupo. Fui para outro caminho completamente. E nesses momentos agora tem acontecido isso? Sim, então, é uma mudança semelhante, realmente. Engraçado, né? Às vezes uma coisa que a gente nem lembra assim tão especificamente da idade. A micro não explica isso, gente. A microfisioterapia, ela analisa os sintomas e vai tratá-los. Mas na leitura biológica, que é de onde a gente tira o conceito das desordens do corpo, sempre o sintoma ele vai vir na segunda vez que eu passo o evento. Por quê? A primeira vez ficou aquele registro de alerta, aquele medo, aquela situação difícil, mas ainda não vira um sintoma. A segunda vez, o cérebro entende como um perigo muito gritante. E com isso, o sintoma aparece, porque eu revivo aquele conflito, eu revivo a primeira dificuldade, porque eu ainda não sei como lidar com essa situação. Quando eu crio uma estratégia, que nem nós somos seres para vivermos em sociedade. Mesmo na caverna, os homens constituíam família para poder viver em sociedade. Quando a gente é excluído de grupos, é difícil a gente conseguir achar o caminho para resolver isso sozinho, porque não tem uma fórmula de resolver isso sozinho, sendo que a dificuldade é estar em sociedade. Então, agora criar novos laços, novos processos, novos vínculos vai levar um tempo, mas até né, se estabelecer isso, a gente fica numa certa aflição, porque a gente sempre quer pares, ou seja, pessoas que tenham os mesmos pensamentos e ideais que a gente. E aí as pessoas não têm um cartaz com essas características, a gente vai achando ao longo da vida e das relações, né? E aí o cérebro conecta. Normalmente, pessoal, eu dou esse feedback no final da sessão, mas aqui, para ficar mais dinâmico, para a gente poder já ir entendendo esses bloqueios, eu vou fazendo ao longo da sessão, porque eu gosto de sentar, falar nos olhos, o paciente também dá devolutiva, para ficar mais fácil e mais agradável o processo, é claro. Nós temos, gente, vocês estão vendo que eu estou olhando aqui para o computador, né? Nós temos processos na micro que a gente tem que ir avaliando os mapas. É lógico que faz quase 8 anos que eu trabalho com a técnica, eu já sei muitas páginas de cor, mas eu gosto sempre de estar com o computador aberto, porque afinal são 9 módulos, quase 600 páginas de mapas, então a gente tem que olhar para verificar se realmente eu testei todos os processos e todos os pontinhos possíveis de ajudar o meu paciente. Porque a gente nunca trata um único sintoma, mesmo que a pessoa tenha falado, eu estou ansiosa. Não vou tratar só a ansiedade. O que tiver em desequilíbrio no corpo, a gente vai tentar organizar. Então, eu vou tratar a ansiedade, vou tratar uma micose, vou tratar uma dor de barriga, que aconteceu eventualmente, e assim vai. O que eu tratei agora é um processo ligado ao seu sentimento de construir o futuro. É como se você tivesse paralisado em algum campo. Lógico que não é em tudo. A gente olha alguns projetos e aí esses são mais difíceis para eu poder lidar. Mas isso não era nenhum bloqueio seu. Era ligado a um processo familiar mesmo. Está dentro da sua memória celular. O que a gente fala de memória celular? A gente carrega até 4 gerações a memória dos nossos antepassados. Então, às vezes eu tenho reações de situações que não foram vividas por mim,
que está na minha memória. Na medicina convencional, a gente chama isso de genética, né? Na micro, a gente chama isso de transpessoal, é aquilo que eu carrego dos meus parentes queridos, mas eu estou escolhendo carregar a parte difícil. Então, tinha um processo ligado a isso, e é um processo ligado meio que aos segredos de família mesmo. São situações que você não conhece. Aquela história da nossa família que está embaixo do tapete, mas que por fim está te afetando no sentido de conseguir olhar para frente. Então, pensa, né? Isso já é da constelação, mas você pode de repente fazer um exercício sistêmico. A área que você não está conseguindo se alavancar, né? Olhar para frente e falar, não, é esse o caminho que eu quero seguir, faz uma carta para esses antepassados, não importa quem seja, igual ao Ho'oponopono, entendeu? Carta aos meus antepassados. Eu agradeço a vocês por todo o crescimento profissional que vocês tiveram, a construção do patrimônio que vocês tiveram, por exemplo, mas eu agora escolho fazer diferente, eu escolho seguir de uma forma diferente, eu escolho trazer para mim esse crescimento, essa luz, essa prosperidade de uma forma nova. Eu já tinha identificado um pouco essa cabeça de não posso gastar, tem que economizar, tem que guardar, não sei o que, né? Como se fosse... faltar mesmo. Como se fosse uma questão de sobrevivência. E hoje em dia não é mais. O que eu tratei agora, Mari, vai te tirar desse lugar seguro que você tá. Você estava com um bloqueio relacionado às suas capacidades de evolução. Então, é como se eu me fechasse no meu quadradinho, porque aqui tá confortável, sequinho e seguro, né? Mas soubesse que não tá certo assim, não tá 100%. E aí eu fico entre ir e ficar, porque eu não quero perder o pé fincado na raiz. Então, naturalmente, você vai abrir alguns pontos aí para você conseguir ter um novo olhar diante das coisas e não fincar mais o pé no chão e ficar, né, estragando a unha, por exemplo, sabe? De ficar o dedão no chão, assim. Eu sabia que você ia Eu olhei pra lua e falei, troca, Carol. Não, mas entra nesse contexto, né? Que eu finco o pé, porque os dedos do pé, eles têm essa flexibilidade justamente para eu poder me agarrar. Ou eu tô me segurando para a vida, ou eu tô sendo empurrada para a vida quando meu calcanhar tá muito judiado, assim, né? Quando começa a me dar, que nem... Nossa, gente, esqueci o nome da doença. Esporão calcâneo, sabe? Aquele que dá o esporãozinho e tudo, porque aí eu tô brecando pra vida. Ai, não me empurra, me deixa onde eu tô, que aqui tá quentinho. E quando eu tô assim, né, é que eu sei que eu preciso ir, mas eu mesmo tô travando. Como o nome proteção já diz, é como se eu fosse criando couraças. As proteções eu posso me protegendo uma em cima da outra, as carcassinhas que eu vou criando para a vida. Dentro dessas proteções, se eu estou me protegendo é porque eu não sei como lidar. Se eu não sei como lidar, suprarrenal apita, né? E a suprarrenal ela pode controlar o cortisol, o processo de alterar a própria pressão sanguínea, mas em termos de emoção, o que ela nos mostra é eu me sentir perdida. É como ser a ovelha negra, sabe? De eu achar que eu não estou no meu lugar, no meu ponto certo, naquele ambiente que seja adequado para mim. É querer buscar uma nova direção e um novo rumo aí, para poder construir as novas etapas. A minha direção está alterada, realmente. Entendeu? A gente trabalha, agora o que eu estou organizando é o processo de entropia e negantropia. Isso é o funcionamento do corpo. Eu achei um processo ligado aos líquidos do corpo. Esses líquidos, eles podem
Está mais relacionado à coluna, que são os líquidos da coluna, então às vezes você não sente tanto, mas você vai sentir uma diminuição da mobilidade, por exemplo. Estou me sentindo um pouco mais travada, mais tensa. Mas também pode vir em aspectos de lubrificação interna, porque está ligado aos órgãos sexuais no seu caso. Então, lubrificação vaginal, lubrificação dos próprios órgãos para o funcionamento do peristaltismo, ressecamento dos olhos. Nossa, o meu olho tá muito ressecado. Tá. Faz alguns meses, assim, eu tava achando que eu ia ter que trocar de marca de lente. Tá. Sendo que eu uso a mesma há muitos anos, sabe? Entendi. Então, mas será que eu tenho que trocar de lente? Tá muito ressecado mesmo meu olho. Tá, então vamos ver como é que fica agora. Hoje em dia, a gente procura atender passando menos informação possível do conflito. Porque a gente começou a perceber, os franceses, né, o Grosjean e o Benini, e hoje eles orientam muito a gente isso nos cursos, que quanto menos eu dato, menos o paciente sofre em reviver aquele conflito. Quando você lembra de uma situação difícil, você passa a revivê-la entendendo que aquela situação te prejudicou por longos anos. Te dei uma data de 13 anos de idade. Uhum. Então, eu fico naquela que, nossa, justo isso. Então, hoje o que a gente faz é datar o mínimo possível para o corpo poder passar por aquela informação sem reviver com sofrência, que nem diria Marília Mendonça, entendeu? Uhum. E aí, o que eu falo sempre, que eu oriento para vocês se lembrar de alguma situação difícil, pensa que essa pedra saiu da mochila. Lá com 13 anos, você não sabia lidar como você sabe hoje. A Mariana de ontem não é a Mariana de hoje. E assim vai. Então, se eu fico revivendo e querendo terceirizar o problema, a culpada foi minha amiga que me excluiu do grupo. Pode ser que para a maioria das pessoas não seja bom saber. Mas eu tenho muita dificuldade de identificar os gatilhos, sabe? Tipo, da onde que tá vindo. Então, na verdade, me dá um alívio saber. Sabe, eu penso, identifiquei, agora eu posso lidar com isso. Pra mim, assim, tipo, a minha perspectiva é outra, sabe? Entendi. Eu gosto de saber porque agora tem nome. Agora tem nome, tipo, eu posso passar por cima disso, sabe? Tipo, tem nome, data, dia, tudo, e eu consigo... Porque pra mim a aflição maior, às vezes, não saber de onde está vindo. É que você é canhota, você é a mulher mais prática de todas. Então, quem é canhota, lida melhor. Foi isso? Tá bom, beleza. Vida que segue. Se é uma mulher destra igual a mim, é modo Marília Mendonça, filha. Vai entrar na sofrência, entendeu? A gente vai, a gente vai ficar nessa sofrênciazinha. Então, eu sempre, lógico, percebo o feedback do paciente. Eu sempre olho para o paciente aquilo que ele dá conta de suportar. Uhum. Porque hoje, com a experiência que eu tenho, já fica mais fácil. Mas não saber, depois te traz o alívio em relação àquilo. E, naturalmente, você vai organizar da mesma forma. Porque se eu tratei, não vai ser gatilho mais. Então, você vai acabar esquecendo. Sim, uhum. Entendeu? Você chegou aqui sabendo. Mas na próxima sessão, você já não lembra mais, porque já não é gatilho. Então, você não sofre mais com isso. Porque seu corpo já resolveu. Quando o paciente faz terapia, faz acompanhamento... Aí a gente fala mais, solta mais. Se eu tenho a consciência que eu tenho que ser forte para lidar com as situações da vida, eu nunca mais aponto o dedo para ninguém sendo culpado das minhas dificuldades, dos meus gatilhos. Como é que tá a menstruação? Achamos? Tarda, mas não falha. Passou alguma situação no dia 2 de janeiro? Teve uma situação no dia 4. Entendi. Relacionado ao feminino ou... Minha irmã. Tá. A gente discutiu por bobagem.
vai organizar agora. Se sentiu ferida no ninho mesmo, por isso que o útero apitou. Tá nesses primeiros dias aí de janeiro mesmo. E agora vai ficar mais leve e vai conseguir lidar. Normalmente quando a gente trata, aí desce rapidinho. Tratei o processo ligado ao comportamento, ou seja, a gente chama de programa comportamental. É uma mudança de comportamento, é uma adaptação de comportamento para lidar com as situações da vida. Eu não estou acostumada a agir assim, mas eu travo e ajo da forma necessária para aquele ambiente para eu poder me adaptar. Mas isso estava te levando a não digerir essa situação. Então, o estômago estava com um certo processo, sentiu alguma coisa? Assim, eu tava mais seletiva, sem vontade de comer muitas coisas, assim. Tá. Então, estômago, intestino, hipófise, e isso deu, em termos de emoção, a hipófise ela nos mostra, eu não consigo lidar com a situação, sabe? Não me sinto capaz, não me sinto suficientemente boa para. Então deu uma travada nas suas capacidades. Então vai ficar mais fácil agora, tratando todas as proteções, né? Um resumão de tudo isso é o quê? Ajustar as suas capacidades e vontades. É reacender a vitalidade, o brilho, o processo de autoconfiança. Vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil de lidar com esses contextos. De um modo geral, acho que você vai se sentir mais fortalecida, mais confiante. Esse medo interno, que às vezes é muito difícil o medo de parar, mas estava aí. Vamos apagar essa brasa que estava judiando de você aí. Então vai ficar mais leve, vai conseguir lidar. Certo? Missão cumprida. Pessoal, espero que tenham gostado. A sessão é 99% isso, né? A gente tenta fazer aqui o mais fiel possível para vocês. Mas se tiverem dúvidas, deixem aí que a gente vai respondendo nos comentários. Ótimo dia!